Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina de Fundamentos de Administração 1. E, como sempre, vou soltar nossa vinheta. Vamos lá. Moçada, nós estamos entrando agora na nossa terceira sessão. Lembrando que a nossa disciplina tem 6 sessões, ok? Essa terceira sessão é uma sessão importante porque o tema dela, né, é um tema que é usual para todo e qualquer gestor, que é o planejamento e aí a questão da estratégia, ok? Então, nessa sessão, gente, o que a gente vai ver? Os fundamentos de planejamento, os tipos de planos que existem, o papel dos objetivos e a importância que eles têm em qualquer planejamento, o que é o conceito da administração estratégica, e esse é um conceito importante vocês terem no domínio, gente, porque vai ser fatal em algum momento na carreira de vocês terem que fazer um planejamento estratégico, então, ou participar de um processo. Então, é bom que vocês entendam como é que isso acontece e funciona. Vamos ver também a análise estratégica do ambiente organizacional, tanto interno quanto externo. A formulação estratégica é como é que a gente formula isso tudo através de um conceito para que as pessoas possam entender o que compete a cada uma. E a implementação e controle, que é justamente fazer isso se tornar realidade. Okay? Então, basicamente, nessa sessão, a gente vai trabalhar esses conceitos. O que se espera dessa sessão, gente? Definir planejamento e discutir sua importância, distinguir os diferentes tipos de planos, descrever o papel dos objetivos no planejamento, descrever o processo, né, porque é um processo de gestão estratégica e é bom que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. Como é que os objetivos da análise estratégica ocorrem no ambiente organizacional. Nós vamos descrever as estratégias de nível corporativo, né, e as diferentes opções estratégicas a nível de negócio. Tá? Então, é interessante isso porque, vejam, a estratégia ela flui, na verdade, por todos os níveis da organização. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E como é que a gente trabalha em cada nível, tá bom? Então, antes de entrar nos conceitos mesmo efetivos que fundamentam todo e qualquer planejamento, eu queria mostrar para vocês um vídeo que mostra para a gente o que acontece quando a gente não tem planejamento. Então, dê uma olhadinha que vai valer a pena. Vamos lá.
quando a gente não se planeja, a gente vai por tentativa e erro, né? E isso custa, né? E nem sempre a gente consegue atingir o objetivo. Então, planejamento evita isso, tá? E aí, gente, a gente precisa entender os principais fundamentos dessa história de planejar. Então, basicamente, gente, o planejamento ele está fundamentado na definição dos objetivos, que são os resultados, propósitos, intenções ou estados futuros que as empresas pretendem alcançar, e na concepção de planos, que são os guias, na verdade, que integram e coordenam as atividades da organização de forma a alcançar os objetivos propostos, tá certo? Então, basicamente é assim que funciona. E o que a gente precisa entender? Que planejamento é indispensável em todas as organizações porque dá um rumo, dá um sentido, é uma bússola, literalmente é uma bússola, que aponta para onde a gente tem que ir. Então todo mundo, na verdade, se organiza para fazer suas ações a partir do planejamento. Tá? O planejamento é a base das outras funções do gestor. Por quê? É do planejamento que sai como é que eu vou me organizar, qual a direção que eu tenho que seguir, como é que eu vou controlar e o que eu tenho que controlar. Então, o planejamento é básico para a organização, para o gestor, tá certo? E em todos os níveis hierárquicos. Por quê? Porque em todos os níveis você precisa planejar. Então não é só o cara lá do planejamento estratégico, é só o pessoal da administração estratégica que fica no topo da empresa. Não, absolutamente não. Todo mundo tem que planejar, até quem está embaixo, né? E vamos lembrar uma coisa importante. Muitas empresas familiares, o gestor tem o planejamento na cabeça. Ele aprendeu daquele jeito com o pai, com o avô, e muitas vezes ele acredita que aquilo é o jeito certo de fazer as coisas, né? Não deixa de ser um planejamento, mas é aquela história. Aprenda uma coisa, gente. Quando você divide com as outras pessoas da organização a construção do planejamento, as outras pessoas se tornam corresponsáveis por aquilo que vai estar escrito no planejamento. Então não é só uma coisa da cabeça do dono, é uma coisa que é planejada por todo mundo. E aí, para a gente atingir, fica muito mais fácil, ok? Então lembre-se desse pequeno, mas grandioso detalhe. Então, lembrando, gente, planejamento proporciona senso de direção, focaliza esforços, maximiza a eficiência e a eficácia também, reduz o impacto do ambiente, define os parâmetros de controle, como é que a gente vai gerenciar o que está escrito, as ações que estão escritas lá nos planos, para a gente atingir os objetivos. Atua como fonte de motivação e comprometimento, porque é importante, né, aquilo que eu falei para vocês, quando as pessoas têm um senso de pertencimento e de participar na tomada de decisão, na construção do planejamento estratégico, é show de bola, gente. Potencializa o autoconhecimento organizacional, porque o que acontece? Quando você faz o planejamento estratégico, você tem que fazer o planejamento para todas as áreas da empresa. E elas precisam se falar. Então isso é um elemento agregador muito, muito forte, né? E dá uma baita consistência para a organização. Então, como eu falei para vocês, o planejamento desce em todos os níveis. No nível estratégico, lembrando que quem está no nível estratégico está com foco na organização como um todo. Ele tem forte orientação externa, porque quem está em cima, a gente está preocupado com o contexto onde a organização atua. E precisa ser gerenciado esse contexto, né? Então, a orientação sempre de longo prazo para quem está no nível estratégico, os objetivos são mais gerais, né? E planos mais genéricos. Por quê? Porque são os grandes objetivos que a organização tem que atingir, tá certo? Já no nível tático, o foco são nas unidades de negócio ou nos departamentos. A orientação é mais de médio prazo, tá certo? E é definindo as principais ações para empreender em cada unidade. Então, eu já vou olhando, eu não olho para a organização como um todo, eu olho para o meu departamento, para a minha estrutura mais próxima aqui. Já no nível operacional, eu não vou olhar para a estrutura, eu vou olhar para a tarefa. Para as tarefas, o foco é nas tarefas, são as tarefas rotineiras. A definição de procedimentos e processos específicos e os objetivos que especificam os resultados esperados de cada grupo ou indivíduo, tá certo? Então, vejam como o planejamento ele desce. Isso tudo, gente, está tudo ligado, né? Tanto operacional quanto tático quanto estratégico, porque isso é que dá unidade na organização, ok? Então, a gente não pode esquecer isso. O que mais que é importante a gente não esquecer, gente? Existem diversos tipos de planos.
Eu posso classificar os planos por abrangência, por horizonte temporal, por especificidade, por permanência. Quando eu penso em abrangência, por exemplo, eu estou pensando se ele é mais estratégico, se ele é tático ou operacional. Quando eu estou pensando no plano no horizonte temporal, eu posso pensar se ele vai ser de longo, médio ou de curto prazo. Em relação à especificidade, eu posso ter um plano mais geral ou um plano mais específico, tá certo? E em relação à permanência, ele pode ser permanente, então vai continuar de eterno, né? Ou temporário. Então tem começo, é um plano que tem um início e um fim. Então dá para a gente pensar nisso em planos o tempo todo. O que a gente precisa ficar claro, gente, desculpe, o que precisa ficar claro para todo mundo é que isso é um grande processo que envolve um monte de gente, né, nessa história, né? E a pessoa mais indicada, na verdade, né, para fazer isso são os gestores, que, na verdade, mobilizam, na verdade, toda a organização, como líderes que são. Então, para vocês terem uma ideia, né, dessa visão mais ampla do que é fazer um planejamento estratégico, eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vai mostrar exatamente isso. Vamos dar uma olhadinha. Administrativas, planejamento, organização, direção e controle. O planejamento é a mais importante, a mais complicada, a primeira a ser desenvolvida. Parte da teoria da folha em branco. As outras 3 funções dependerão dele, pois ele trata do futuro e é voltado para a eficácia. É no planejamento que se estuda os aspectos externos à empresa, que não são controláveis e de difícil previsão, e ainda os aspectos internos. Estes podem ser controlados, mas estão sujeitos aos externos. Definições. Planejamento. Determinar os objetivos e os planos de ação para atingi-los. Plano. Programações de pessoas, recursos e os meios para atender às metas e os objetivos definidos no planejamento. Objetivo. Estado futuro desejado. Mostra um rumo, é amplo, qualitativo, de médio e longo prazos. Meta. Estado futuro desejado. Específico, quantitativo e de curto prazo. Níveis de importância. Antes de qualquer coisa, deve-se definir, independente do tamanho da empresa, 3 itens muito importantes. Missão, a razão de ser da empresa, o porquê ela existe. Visão, o ponto máximo, o ápice da empresa. E os valores, os padrões de conduta. Todos são de obrigação da alta direção e são uma mensagem externa para investidores, clientes, fornecedores, etc. Planejamento, metas e objetivos. Direcionados para a empresa como um todo, é uma mensagem interna para todos os funcionários. Os níveis de planejamento. O planejamento estratégico, de obrigação da alta direção, envolve a empresa como um todo e são de longo prazo. O planejamento tático, de responsabilidade da gerência média, abrange cada departamento, são de médio prazo. E o planejamento operacional, da gerência baixa, voltado às áreas específicas, são de curto prazo. Planejamento, objetivos e metas devem estar em linha com a missão, visão e os valores da organização. Devem ser desafiadores, reais e alcançáveis, conforme a situação e de acordo com a realidade, além de serem mensuráveis. Por fim, eles devem ter hierarquia e prazo para finalização. Propósitos e benefícios do planejamento. Legitimidade é a justificativa da sua existência. Motivação e compromisso possibilitam o engajamento das pessoas. Senso de direção definem um foco, um lugar ou ponto a ser atingido. Fundamento para decisões. As decisões, em toda empresa, devem estar em linha com o planejamento. Padrão de desempenho dá uma medida de avaliação do desempenho definido. Tipos de planejamento. Uso único. Planejamento para determinado objetivo que provavelmente não será repetido. Exemplo, os projetos. Uso contínuo. Diretrizes para tarefas realizadas constantemente. Os procedimentos ou o fluxograma. APO, Administração por Objetivos.
Desenvolvido por Peter Drucker, processo democrático baseado no empoderamento do funcionário que, em companhia do gerente, definirá responsabilidades e recompensas. Contingência. Planos para situações específicas, não previsíveis, exemplo, emergências, contratempos, calamidades, etc. As filosofias de planejamento. Planejamento conservador, voltado à continuidade para um mercado estável e constante. A abordagem é reativa. O futuro realmente não é o seu foco, voltado para a estabilidade e a eficiência. Possui base retrospectiva, preocupação com o passado, em corrigir os erros ou deficiências. As oportunidades que possam surgir estão em segundo plano e tendem a ser descartadas. Planejamento otimizante, voltado para ambientes mutáveis. A abordagem projetiva preocupa-se apenas com um único futuro possível. Melhoria contínua, adaptação, inovação, evita a entropia ou a tendência ao envelhecimento, à obsolescência. Busca os melhores resultados possíveis. Planejamento adaptativo. Ambientes mais voláteis, voltado para a abordagem prospectiva, vários cenários futuros possíveis, as contingências do futuro, alteração das demandas do meio ambiente em que está inserido, compatibilização de diferentes ambientes, interesses e perspectivas, eliminação de deficiências do passado. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Legal, galerinha, vamos Veja lá. o nosso próximo Vocês vídeo. acabaram de ver aqui agora, né, um vídeo que mostra exatamente assim todo um aspecto mais amplo do que a gente está, do tema que a gente está abordando, que é essa coisa, como construir planejamento, quais as principais definições, como é que essas coisas vão se encaixando. E agora a gente vai olhando cada peça dessa, cada item importante de a gente avaliar, tá bom? O primeiro deles, gente, na verdade é de onde tudo parte, né, que são os objetivos. Então, quando a gente pensa em objetivos, isso tem que estar no planejamento, né? E objetivos são resultados, propósitos, intenções ou estados futuros que as organizações pretendem alcançar por meio da alocação de esforços e recursos numa determinada direção. Então, o que a gente precisa, como é que a gente pode classificar, na verdade, os objetivos? Pela natureza, então, posso usar alguns índices como rentabilidade, produtividade, participação no mercado, market share, satisfação dos clientes, desempenho socioambiental, enfim. Eu posso classificar os objetivos pela natureza, pelo nível de formalização, se são implícitos ou explícitos, ou pelo processo de definição tradicional do topo para a base, tá certo? De cima para baixo, ou administração por objetivos, tá certo? E, gente, isso a gente precisa entender que, seja lá qual a forma que você e a sua organização escolher para gerenciar os objetivos que vão estar contidos ali dentro do planejamento estratégico, há de haver uma visão muito clara como isso tudo se intercala. Então, eu coloquei essa visão aqui para vocês, porque vejam, falei para vocês que o planejamento estratégico ele parte da visão corporativa e da missão da empresa. Então, lembrando, missão é o que eu quero, aonde eu quero chegar com a minha organização, tá? Onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos. Né? E missão é aquilo que me define, o que eu sou como empresa. Né? Então, aqui dentro estão os meus valores, né? Aquilo que eu acredito, quando eu mostro para todo mundo qual é a minha missão e qual é a minha visão. Com base na missão e visão, tá certo? Eu vou gerar os meus objetivos estratégicos, tá aqui, tá certo? Então, vejam, o exemplo de uma empresa, né? A visão corporativa, ser reconhecida como uma empresa líder pela qualidade e inovação de seus produtos e pela essa preocupação com o meio ambiente. Qual é a missão dessa empresa? Produzir peças em ferro fundido para redes de água e saneamento com qualidade e rentabilidade por meio da integração de pessoas e tecnologia. Quais são os objetivos estratégicos a partir dessa visão e dessa missão? Retorno sobre... Então, veja, como é bem geral, aquilo que eu falei para você, né, os objetivos estratégicos. Retorno sobre investimento de 25%, crescimento das receitas na ordem de 15% e entrada do mercado argentino em 2 anos. Então, esses são os grandes objetivos estratégicos dessa organização nesse momento. Para atingir esses objetivos estratégicos, eu
tenho meus objetivos táticos, que eu vou abrindo pelas áreas, olha, marketing, produção, RH e financeiro. Então, no marketing, para ajudar nesses objetivos aqui, eu vou ter que aumentar a participação de mercado para 30% e aumentar a notoriedade da marca em 12%. Na produção, aumentar a produtividade da fábrica em 10% e reduzir os estoques em 15%. No RH, diminuir a rotatividade do pessoal em 18% e aumentar a produtividade em 5%. No financeiro, reduzir o endividamento para 35% do ativo e alcançar lucros de 30 milhões. Aí desce para o operacional, esses aqui estão diretamente ligados a cada área, né? Então, por exemplo, aqui são vários gerentes, na verdade, de regiões aqui no marketing, e o gerente da região sul cumprir a cota de R$500 mil por mês para a região, né? Para o supervisor lá na área de produção de 15 mil unidades por mês. Para o gerente de formação, um novo programa de treinamento por trimestre, tá certo? E para o financeiro, o gerente de recebimentos, reduzir o prazo médio de pagamentos até 3 dias. Então veja como isso tudo está interligado para atingir esses grandes objetivos da organização, tá certo? Então isso aqui é o que a gente chama de hierarquia de objetivos. Então há uma hierarquia, há uma conexão, né, e alguns sobressaem aos outros. Por quê? Porque é a somatória, né? A somatória de todos os gerentes regionais aqui vão dar o resultado em marketing para esse diretor. O resultado de todos os supervisores que estão dentro da produção vão dar o resultado para esse diretor de produção. De todo o pessoal de RH para esse diretor de RH e também o pessoal que está na área de finanças para o diretor financeiro. Tá certo? Aí juntando essas 4 áreas é que eu vou conseguir fazer a entrega, na verdade, do retorno sobre investimento de 25%, do crescimento das receitas. Então veja como o objetivo vai sendo decupado, ele vai sendo partilhado, na verdade, né, com todos dentro da empresa. Então, o que a gente precisa lembrar, gente, quando a gente pensa em objetivos? Eles precisam ser específicos, mensuráveis, então eu consigo mensurar, desafiadores, não posso dar alguma coisa que o cara já está acostumado a atingir, precisa sempre colocar algo a mais para a pessoa, na verdade, expandir suas competências e as competências da empresa, né? Serem definidos no tempo, precisa ter uma data, olha, vocês precisam me entregar isso até tal data. Precisam ser coerentes, porque se não houver coerência, gente, não tem como. Não adianta você dar um objetivo maluco para a pessoa que ela não vai conseguir te entregar. Então precisa haver essa coerência, né? E precisam ser hierarquizáveis, ou seja, ter essa hierarquia. Está tudo ligado dentro do contexto do planejamento. Ok? Para esse sistema, gente, para o sistema de definição de objetivos, né? O Peter Drucker lançou um conceito, isso em 1954, gente, não é novo não. E a gente pensa que isso é uma coisa atual, né? Que é a administração por objetivos, né? O pai da gestão moderna lançou há mais de 60 anos, na verdade, a tal da administração por objetivos. O que é a tal da APO, tá certo? Vamos dar uma olhadinha, gente. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que vai facilitar essa visão e depois a gente amarra com as definições finais aqui. Vamos lá.
Legal, moçada. Então, se vocês viram aí, como vocês perceberam, né, o Peter Drucker fez isso lá atrás. Né? E o que ele apontava, na verdade, como a grande vantagem de a gente ter um sistema de administração por objetivos. Né? Então vamos lá. Vantagens: foco nas tarefas e atividades diretamente relacionadas ao cumprimento dos objetivos, tá certo? Então, o que é legal é isso, ou seja, as tarefas que cada um está acostumado a fazer estão ligadas diretamente aos objetivos, obriga os gestores a estabelecerem prioridades, metas e medidas de desempenho, estimula a participação e a motivação dos colaboradores, proporciona uma clarificação das funções, responsabilidades e autoridade, porque o que acontece? Olha, isso aqui é meu objetivo, é da minha função, da minha área. Às vezes essas coisas não ficam claras. Quando você tem administração por objetivos, fica, você precisa especificar isso. Tá? Quem é responsável por o quê? Aumenta a capacidade da empresa de responder às alterações do ambiente externo, tá certo? E maior ligação entre os objetivos gerais da empresa, aqueles que são estratégicos, com os objetivos individuais. Desvantagens: depende do apoio e empenho da administração de topo, porque precisa estar todo mundo falando a mesma linguagem. Pode ser inútil e desmotivador em ambientes ou fases de mudança dinâmica. Então, o que acontece, gente? Quando você pega empresas que estão com uma mudança muito acelerada no processo de mudança, de alteração, fusão, incorporação, enfim, né? Toda vez que você trabalha com objetivos, você trabalha com o tempo e as pessoas ficam muito envolvidas também, divididas com esse processo interno, tá certo? Então isso pode ser uma desvantagem. Sobrevaloriza os objetivos individuais em detrimento dos objetivos organizacionais, concentra os esforços no curto prazo e pode consumir tempo excessivo, né? E às vezes até fica meio burocrático o processo, tá bom? Mas, gente, a PO é uma coisa fundamental, né? Se a gente quiser pensar em estratégia, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, todo planejamento estratégico nasce de objetivos bem definidos, tá certo? É para isso que a gente, na verdade, constrói o planejamento estratégico, a partir de uma análise efetiva do que está ocorrendo com a empresa e com o contexto, e aí sim, estabelece os objetivos para geração de valor para a companhia. Mas esse papo dos fundamentos da estratégia empresarial, a gente vai continuar na nossa próxima aula, tá bom? Então, moçadinha, agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Desejo aí revê-los na próxima aula e na próxima a gente retoma daqui, tá certo? Entendendo o que é estratégia empresarial. E aí sim, nós vamos entender o processo, como é que ele funciona, e aí sim, essa aula é fundamental que vocês também não percam. Gente. Hoje a gente só falou dos principais fundamentos do planejamento. Agora nós vamos entrar efetivamente no planejamento estratégico, tá bom? Fiquem bem, moçadinha, até a próxima aula. E para não fugir à regra, eu vou soltar a nossa vinheta para encerrar a nossa aula, tá bom? Bom dia a todos aí, moçada. Fiquem bem.